Aleluia. Tem uma unção aqui tão grande. Eu acho que foi aquela palavra sobre as crianças do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Eu quero ler uma história com vocês nessa manhã, muito simples, mas muito importante para as nossas vidas. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Temos aí no telão, você pode dar uma olhadinha. Acharam o capítulo 4? Preste bem atenção então, está aí no telão, vamos ler no telão que é melhor, ok? Todo mundo lê a mesma versão. Então, vamos ler todos juntos? Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. 2. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? E disse Moisés: uma vara. Vamos ver todo mundo junto, olha no telão. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em uma cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se transformou em vara na sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe ainda: torna a meter a mão no teu seio. E ele meteu a mão no seio, e depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que se eles não te creem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se ainda não crerem a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que se derramares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui antes, nem depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia-te, peço, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse: não era Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, assim ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que has de fazer os sinais. Amém. Essa é a história do chamado de Moisés, amados. Moisés foi chamado, separado para Deus. Moisés é uma história que exemplifica bem a minha história e a tua história. Você sabe, tudo que há na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, não foi escrito, não ficou lá para contar uma historinha para a gente. Ficou lá para contar
como é que Deus age. Fico lá para dizer, estabelecer quais são os padrões de Deus. Deus não muda, Ele tem maneiras de fazer as coisas, Ele age por princípios. Então toda a história na Bíblia é um desafio para mim e para você, naquela área que a Bíblia está falando. Então a história de Moisés, do chamado de Moisés, é um desafio para mim e para você. O Moisés nasceu, veio ao mundo com essa missão específica, de ser o libertador do seu povo. Eu e você viemos a esse mundo com uma missão específica. Muitas vezes nós vivemos quase que toda a nossa vida e não descobrimos qual é a nossa missão. E aí então a gente fica igual um caniço agitado pelo vento. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não chega a lugar nenhum. Porque ainda não descobrimos qual é o propósito que Deus tinha quando viemos ao mundo. Se Deus é um Deus de propósito, amados, você não veio nesse mundo sem propósito. É contrário à natureza de Deus trazer alguém nesse mundo sem propósito. É contrário à natureza de Deus. É contrário a Ele. Então você nasceu nesse mundo também com um propósito. Agora presta atenção, a história de Moisés, que eu quero compartilhar com vocês hoje, ilustra bem a respeito do propósito, que em outras palavras, esse propósito é a missão com a qual eu vim nesse mundo, com a qual você veio nesse mundo. Amados, eu e você fazemos parte de uma história maior. Nós não estamos aqui soltos no meio da história, como correndo para lá, correndo para cá. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus tem uma coisa para fazer e Ele está fazendo. E eu e você estamos no meio da realização dessa história maior de Deus. Agora sabe, muitas vezes nós somos como Moisés. O Moisés sabia qual era o chamado dele, qual era a vocação dele. E ainda muito cedo, quando ele era ainda jovem, ele já sabia que ele seria o libertador de Israel. E ele viu dois dos seus irmãos judeus que estavam escravizados naquele tempo, lutando. Não, ele viu primeiro um egípcio maltratando um judeu. Ele se irou, ele foi lá e defendeu o egípcio, e eles lutaram e o Moisés matou o egípcio. E aí a Bíblia diz que ele escondeu na areia, abriu um buraco na areia e escondeu o cadáver. Aí de repente, mais para frente, ele viu dois irmãos judeus brigando. E ele chegou para eles e falou: escuta, não pode irmão lutar contra irmão. Aí o pessoal olhou para ele e falou assim: ah, é? Você quer fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? Pensa que a gente não viu? E o Moisés se desesperou. E sabe o que aconteceu? Abriu mão da sua missão. Ele se mandou, foi para o deserto, saiu correndo, foi para o deserto, para a terra de Midian, e lá ficou por 40 anos na terra de Midian. Sabe fazendo o quê? Cuidando de ovelhas num deserto, na beira do Monte Sinai. Ele ficou lá. Ali morava um sacerdote chamado Jetro, e ele tinha filhas, e o Moisés casou com uma das filhas de Jetro. E 40 anos depois, quando Moisés já tinha esquecido da sua missão, já tinha deixado de lado a sua missão, o tempo perfeito de Deus para a vida dele chegou. Então presta atenção. Deus tem um tempo perfeito para a tua vida. E enquanto esse tempo não chega, que é o tempo em que você vai exercer a tua missão, o que acontece? Nós, enquanto esse tempo não chega para as nossas vidas, nós estamos em treinamento. Treinamento. E sabe qual que foi o treinamento de Moisés? Logo no começo, quando ele matou aquele egípcio, ele pensou que ele podia, pelas forças dele e pela maneira dele, cumprir a missão que Deus tinha. E sabe qual foi a descoberta que ele fez? Não podia, não iam aceitar. E aí ele se desesperou. E em 40 anos no deserto, Deus ensinou a Moisés que ele não podia nada. Então, quando ele chegou nesse ponto, chegou o tempo da vida de Deus para ele. Porque agora o Moisés estava preparado.
Ele não ia fazer nada por ele mesmo, porque ele tinha aprendido a lição, ele tinha sido treinado, 40 anos em treinamento. Sabe, amados, eu não sei onde que você está nessa história, mas eu sei que Deus tem uma missão para você. Talvez você está no tempo do treinamento, mas durante o tempo do treinamento do Moisés, foi o tempo no qual a missão saiu fora do coração de Moisés. Ele perdeu a visão do chamado que tinha. Ele perdeu a visão do propósito de Deus para a sua vida. E ele agora estava contente simplesmente sendo pai e cuidando de ovelhas no deserto. Quantos de nós, às vezes, estamos muito contentes com a nossa vidinha, que é um verdadeiro deserto, cuidando de ovelhas no deserto, fora do propósito de Deus. E estamos como que deixando o propósito de Deus sair do nosso coração. Estamos perdendo de vista o propósito de Deus, porque o treinamento de Deus para nós não tem como objetivo fazer a gente perder de vista o propósito. A gente perde de vista o propósito por alguns motivos que nós vamos ver hoje. E aí a gente perde de vista, simplesmente. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu não sei se eu já disse, mas é muito importante que você escuta isso. Porque às vezes nós pensamos, mas Deus não tem um propósito. Deus tem sim um propósito para todo mundo. Presta atenção nisso. Qual que é o propósito e o que é que Deus está fazendo? Qual é o plano maior dentro do qual você está inserido? Você é parte. A sua parte é importante. Você é como uma peça no grande quebra-cabeça de Deus. Às vezes você é várias peças. E se você não se colocar, vai ficar como que um branco, faltando alguma coisa. Você é indispensável naquilo que Deus quer fazer. Agora nós temos que nos posicionar. E veja bem o que é que Deus está fazendo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos também, disse Deus, façamos também o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Presta atenção na palavra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, ou domine ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Irmãos, aí está a declaração de Deus, do porquê Deus criou você. Levanta a sua mão direita, e diga o que está escrito lá na palavra. Não é da tua cabeça, está escrito na palavra. Repita comigo: eu fui criado para, em nome de Deus e pelo poder dele e no propósito dele, dominar. Está certo ou não? Você leu ali no texto, é isso que está escrito no texto. Mas às vezes nós lemos e passamos em branco. Nós fomos criados para governar, para dominar. Nós fomos criados, sabe para quê? Para exercer as três áreas dos três ofícios da pessoa de Jesus. Sabe quais são os três ofícios da pessoa de Jesus? Profeta, sacerdote e rei. Nós estamos nesse mundo para exercer, para dominar. E nós dominamos baseados nos três ofícios da pessoa de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Por intermédio disso, eu e você temos que dominar. Agora presta atenção, como é que a história cresce? Veja como é que se desenvolve a tua história. A história aí na Bíblia, que é a minha história, a tua história. Vai para frente no capítulo 2, diz aí, no capítulo 2, versículo 8, do versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Diga comigo, nós somos alma vivente. Ok, entendeu isso? A alma quer dizer tuas emoções, a tua razão, teus pensamentos. Ok? Passou a ser alma vivente. Vai para frente, 8. Então, vamos ler todos mundo juntos, gente, porque essa é a tua história. Você está lendo a tua história, vamos lá. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem
que tinha formado. Próximo versículo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista, boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Continua lendo. E saiu um rio do jardim para regar o Éden, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Vamos lá? O nome do primeiro é Pison. Não sabemos muito bem que rio é esse. Esse é o rio que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Vai para frente. O ouro dessa terra é bom, e ali há bidélio e pedra de berilo, são pedras preciosas. O nome do segundo rio é Gion, também não sabemos muito bem. Este é o que rodeia a terra de Cush. A terra de Cush sabemos onde é. Se você não sabe, é a África. Ok? Vai para frente. O nome do terceiro rio é o Tigre. Opa! Esse rio está no mapa. Esse rio está no mapa. O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Opa! Esse também está no mapa. Esse rio também está no mapa. Agora presta atenção. O Jardim do Éden, você sabe qual é a possível localização dele? Queria que fosse no Brasil. Ele deveria chegar até no Brasil. Mas a localização dele é lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio. É onde passa aqueles 2 rios. E tem um rio que passa pertinho de uma cidade. Um desses rios. Como é que é o nome da cidade? Quem lembra? Iraque. Iraque. É naquela região ali que era localizado o Jardim do Éden. Naquela região. Então presta bem atenção agora. Leia comigo. Todo mundo junto. Tomou, pois, o Senhor o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem. E o pôs no jardim para lavrar e guardar. Vai para frente. E ordenou o Senhor e disse: você come de todas as árvores, você desfruta. Agora o que dizia o versículo 28 do capítulo 1 que eu li? Dizia assim, que Deus formou o homem e disse: domine sobre as aves, os répteis, tudo aquilo. E aí Deus criou um jardim no meio da terra e disse: aqui vai ser a tua morada. E tinha uma palavra de Deus: domine. E Deus disse: crescei, multiplicai e o que mais? Enchei a terra. Qual era a nossa missão? Era pegar o jardim de Deus e a gente, como ser humano, crescer em número e expandir o jardim de Deus para a terra inteira. Expandir o governo de Deus sobre a terra inteira. Crescer e multiplicar, e ele pôs a gente para cuidar, guardar do jardim e expandir, povoar a terra. Produzir esse jardim. Aí veio uma infelicidade chamada pecado. E aí sabe o que aconteceu? Veio uma coisa chamada maldição. Aquela terra que era uma coisa tremenda. Agora a Bíblia diz lá em Gênesis 3, quando fala com o homem: a terra produzirá espinhos, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ali estava a maldição sobre a terra. Mas sabe de uma coisa? Maldição não é a última notícia na Bíblia. A última notícia na Bíblia é que mesmo antes de Deus criar você e eu, Adão e Eva, ele já tinha planejado Jesus vindo a esse mundo. Pedro, a primeira carta de Pedro, ou a segunda carta diz assim, que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa no pecado. E aí veio Jesus. E ele me encontrou a mim e a você, debaixo da maldição, suando para comer do pão, sofrendo aquilo que era para ser bênção, era maldição agora para mim. Sabe o que Jesus fez? Ele morreu e ressuscitou. E em Jesus, eu e você nascemos de novo. Em Jesus, eu e você saímos debaixo da maldição, porque nós nascemos de novo. Nós entramos naquilo que a Bíblia chama reino de Deus.
E sabe, no reino de Deus, eu e você temos a mesma responsabilidade original. Desfrutar de Deus. Crescer e multiplicar no sentido espiritual. O plano de Deus é uma família de muitos filhos. Está escrito em Romanos 8 isso. Uma família de muitos filhos, a semelhança do seu filho Jesus. E não é colocá-los morando num lugar horrível. É colocá-los para dominar, governar a terra. Exercer as 3 funções da pessoa de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Trazer submisso e melhorar essa bagunça. E expandir as coisas de Deus. Amados, mas isso aqui é só como se fosse dizem aí quando fazem um filme novo, avant-première. É uma demonstração, porque o que está por vir é eterno. Esse céu e essa terra vão se tornar novo céu e nova terra. E vai ser o lugar final onde eu e você vamos estar. Mas para a gente poder viver bem lá, nós temos que fazer um teste aqui. Nós temos que começar aqui. E agora, eu e você somos os encarregados de fazer com que o jardim de Deus, o reino de Deus, cresça sobre essa terra, se expanda sobre essa terra. E a gente vai gerando em Cristo os filhos de Deus. Quando o último dos filhos que Deus tem no coração, porque Ele sabe quantos filhos Ele quer, quando o último deles for gerado, adivinha o que acontece? Jesus volta. Jesus não volta até que falte alguém para cumprir o tamanho, a quantidade de filhos de Deus. Ele não volta. E sabe, a minha missão e a tua missão é crescer, multiplicar, encher a terra de filhos de Deus. E é espalhar o jardim de Deus, é dominar como sacerdote, profeta e rei. E não é para viver debaixo da maldição. Não é para viver debaixo da maldição. Eu sei, eu fico falando aqui, mas tem gente que diz assim, gente, não é para viver debaixo da maldição, mas veja como é que está a vida. Deixa eu ler a palavra de Deus para você. Abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Veja aqui as bênçãos. É isso que Deus quer. Se chama as bênçãos da obediência. Capítulo 28 de Deuteronômio. Acharam aí? Quinto livro da Bíblia, 28. Capítulo 28. Estamos lá? Diz assim: se atentamente, vamos ler aí no telão, eu gosto de que todo mundo leia a mesma versão. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Espera aí. Diga comigo, se. Isso é uma condição. Porque você pode ouvir ou não ouvir. Se ouvires atentamente a voz de Deus. Aí tem uma outra coisa. Primeiro tem a condição, o se. Porque ouvir aí não é escutar com o ouvido. Ouvir é deixar entrar no teu ouvido, descer no teu coração e obedecer. É isso que a palavra ouvir quer dizer. Se ouvires a voz de Deus, qual é a outra coisa que está nesse texto? Deus está falando. Você não pode ouvir, Deus não pode desafiar você para ouvir se Ele não está falando. Então, por favor, meus amados, não diga essa frase, Deus não fala comigo. Ele fala, o problema está no nosso ouvido. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, vamos lá, te exaltará. Levanta a tua mão. Diga: o plano de Deus para mim é que esse pequeno filho, seja exaltado. Te exaltará sobre todas as nações da terra. É muita exaltação, amados. É muita. Vai para frente. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí duas coisas principais aí. Primeiro, não é você que corre atrás da bênção. Está cheio de cristão correndo atrás da bênção, corre e nunca alcança, porque está fazendo a coisa errada.
Biblicamente, você não corre atrás de bênção. Biblicamente, você ouve a palavra de Deus, obedece, e a bênção começa a correr atrás de você. E tem mais, ela corre mais do que você, porque ela te alcança. Pior que tem gente que não declara que está correndo atrás do prejuízo. É do prejuízo. Imagine um negócio desse. Então as bênçãos vêm e te alcançam. Primeiro elas vêm sobre você, depois elas te alcançam. Você não tem que correr atrás. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Próximo. Bendito. Opa. Volta um. É isso mesmo. Bendito serás na cidade. Espera aí. Onde é que você mora? Numa vila rural ou na cidade? Na cidade. Pronto. Aí você está bendito. Ok? Bendito serás no campo. Você é lavrador? Você é bendito. Aí. Vamos para frente. Bendito o fruto do teu ventre. Nós não fomos colocados nessa terra para gerar filhos para o diabo. Você tem no nome de Jesus a autoridade para escrever e deixar na sua geladeira pendurada para todas as vezes que você vai lá, é um lugar que vai bastante. Você lê e se lembrar. Eu não fui feito para gerar filhos para o inferno. Eu fui feito para gerar filhos para Deus. Porque bendito é o fruto do ventre. Veja agora. Bendito é o teu solo. Bendito o fruto dos teus animais. Bendito e todas as crias das tuas vacas e das ovelhas. Amém, Senhor? Vamos lá. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Estava falando daquela época. Mas hoje, sabe como diria aí? Bendito o teu carro. Não é para estar quebrando. Não interessa se é novo ou é velho. Bendito o teu carro. Ele faz uma milhagem impossível. A Nícia está sentada aí. Ela pode contar o tempo que quando eu conhecia Jesus e começamos a andar, nós tínhamos um Fusquinha. Esse Fusquinha praticamente andava sem gasolina. Tinha vezes que ele fazia 40, 50 quilômetros por litro. Impossível. 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 Você está entendendo que você é abençoado? Não tem como. Você é abençoado quando entrar e quando sair. Você não entra e deixa a bênção. Irmão, esse é o meu problema com o pastor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não faça mais isso. Tem gente que vem para dentro da igreja e aí pega uma capa assim e põe. Agora eu estou abençoado, estou na casa do Senhor. Mas infelizmente quando sai, pendura a capa e sai desabençoado. Só é abençoado enquanto está dentro da igreja. Era isso que a Lilian estava falando aqui no louvor. Não pode, não pode. Nós somos abençoados ao entrar e ao sair. Então você entendeu quem é você? Você é essa pessoa. O plano original de Deus, gente, Deus não é igual a eu e você, que faz um plano e daí diz, não, vou fazer outra coisa. Não, vou fazer outra coisa. Fica mudando. A Bíblia diz, Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não muda. Deus não muda. Ele está seguindo o plano original. No plano original, você tem autoridade, você governa, você é profeta, você é sacerdote e é rei. Esse é o ofício de Jesus. Isso é você nessa terra, para aumentar os filhos de Deus, fazer as pessoas conhecerem Jesus. Não responda para mim. No último ano da sua vida, hoje nós estamos que dia? 13 de julho de 2014. De 13 de julho de 2013 até hoje, um ano, quantos filhos de Deus você gerou? Nós fomos crescer e multiplicar. E quando a Bíblia diz isso, não é só filho natural. É também, mas não é só. Nos últimos 10 anos, na tua vida inteira, Deus te destinou para ser pai de muitos filhos, porque essa é a bênção do Abraão, o teu pai. Mas então, amados, começa a acontecer algumas coisas que aí a nossa mente fica confusa e a gente perde a visão e a gente sai de lado. E Moisés hoje é o modelo para a gente aprender o que aconteceu. Deus vai falar com você sobre Moisés. Põe a tua mão assim na cabeça. Diga, Jesus, eu estou ouvindo a tua palavra. E agora vem, Senhor, uma coisa tremenda. E eu quero aprender sobre a minha missão.
Senhor, porque eu sou chamado e eu sou capacitado pela morte e pela ressurreição de Jesus. Porque eu sou filho, eu sou profeta, eu sou um sacerdote e eu sou rei. E o meu negócio, Senhor, é expandir o teu reino, expandir o teu governo, e expandir um jardim sobre essa terra. Amém. Primeira coisa, qual é a nossa dificuldade de executar a missão? A primeira coisa que existe, veja o versículo 11 do Êxodo que nós estamos lendo. Ok? Êxodo capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 11. Respondeu o Senhor... versículo 11? Capítulo 3, desculpe. É isso mesmo. Alguém está prestando atenção aí, hein? Capítulo 3, versículo 11. Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa é uma coisa que nem eu nem você nunca deve dizer. Essa palavra, quem sou eu, não pode existir no teu vocabulário, irmão. Viu, irmã? Não pode. Porque, sabe, você é quem Deus diz que você é. Você não é quem as circunstâncias dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem o mundo inteiro está dizendo que você é. Só tem uma pessoa com o direito de dizer para você quem você é. É o teu Criador. Ele é o único que pode dizer. Então Moisés disse: quem sou eu para que vá ao Faraó? Deus, olha para mim e olha para o Faraó. Sabe quem que era o Faraó? Era o governador de todo o mundo civilizado da época. Era o maior reino da época. Governava sobre o mundo civilizado de então. Exército poderoso, com carros. Maior tecnologia da época. E agora Deus estava dizendo: vai lá e diga para o Faraó, deixa meus filhos irem. E ele diz: quem sou eu para que vá e tire, para que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Confusão de identidade. O primeiro problema que nos ataca, amados, e que a gente não consegue ser feliz. E daí a gente vive com carro que quebra toda hora, com coisa que não dá nada, com muda para cá, com muda para lá, com trabalha penosamente, vive como que se tivesse, porque não está mais. Presta atenção. Vive como se estivesse, porque não está mais, debaixo da maldição. A maldição diz: você come o pão que penosamente ganhaste. Mas eu quero ler para você. Eu tenho que ler, hoje eu tenho dia. Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui para falar com você. Presta atenção nisso agora, que eu vou ler para você. Você não está debaixo da maldição. Presta atenção. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Quem se identifica? Comer o pão que penosamente ganhaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Qual é a tua posição? Está debaixo da maldição? Comerás do suor? Farás tudo isso? Meu nome é trabalho, irmãos. Trabalho, trabalho, trabalho. Essa é a maldição. Essa é a maldição. Você foi comprado. Você nasceu de novo. O preço de todo o teu pecado foi pago por Jesus. O sangue de Jesus foi oferecido como expiação sobre os teus pecados. Então você agora tem que ter uma visão clara de você mesmo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é a coisa que dói no meu coração? Dói muito. É que aqui, quando eu olho para vocês, eu estou vendo homens aqui poderosos nos negócios. Eu estou vendo aqui empresários bem-sucedidos. Eu estou vendo mulheres aqui tremendas nos negócios. Mas sabe o que acontece? A gente não cumpre aquelas primeiras palavras do Deuteronômio 28. Não ouve a palavra de Deus. Não obedece. Quer andar por a gente mesmo. Quer fazer nosso próprio plano. Vamos estar, eu não vou estar mais ali porque ali não me agrada. Agora eu vou para esse outro lugar.
anda desse jeito na vida. Eu não quero mais esse trabalho porque não me agrada. Não é abençoado, não está no lugar de Deus. Fica, ao invés de viver o que Deus tem, fica vivendo a maldição. É uma escolha. Lembra qual era a primeira palavra do Deuteronômio 28? Se. Repita comigo. Se. Vai de novo, todo mundo. Se. Não está bom. Todo mundo. Fala alto, está com medo? Se. Essa palavra é comprometedora. Porque se você assumir a tua posição, você sai da merreca. Você sai dessa vida desgraçada. Porque a primeira coisa que vai acontecer, você constrói a tua identidade. Você começa a saber quem é você. Não é escravo, é livre, é abençoado. Com todas as bênçãos, sai, entra, é abençoado. Tanto faz. Então, a nossa dificuldade para executar a nossa missão começa com a nossa crise de identidade. Quem sou eu? Levanta a tua mão, vamos fazer uma declaração de identidade. Diga assim: eu sou filho de Deus, amado por Deus. A Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos de Deus, e que quem tocar em mim terá que se haver com Ele. A Bíblia diz: eu sou mais que vencedor por meio de Jesus, que me amou. A Bíblia diz: não há impossíveis para mim, porque eu tudo posso em Jesus, que me fortalece. Ei! Eu estou aplaudindo você. Esse é você. Então, saia da confusão de identidade. Saia da confusão. A segunda coisa que dificulta a gente de executar nossa missão, ser feliz e viver nesse jardim de Deus, é a dificuldade que prossegue com a nossa falta de conhecimento de Deus. Veja o versículo, capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu. Olha lá. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Diga: Deus é comigo. Eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houverdes tirado do Egito o meu povo, me servireis neste monte. Sabe onde que era? Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, os 10 mandamentos. Era lá. Esse é um sinal. É um sinal que você vai chegar aonde Deus tem para você. As coisas melhores, aonde você vai ver a Deus, aonde você vai subir no topo do monte. Sabe, aqui nós temos o Martin Luther King, que fez essa pregação histórica dele. Eu tenho ido no topo do monte. É uma pregação que ele fez. Sabe, você foi chamado para ir no topo do monte como Moisés. Esse é um sinal, isso servirá de sinal. No topo do monte, você foi chamado para ver a Deus, cada dia mais, com mais clareza, para entender o teu Deus, com mais clareza, cada dia mais, para ficar mais íntimo do teu Deus, para falar com Ele, para conhecer. Você foi criado, sabe para quê? Para ser como Moisés, do qual Deus disse: ocultarei, para ser como Abraão, o qual disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Porque Abraão era amigo de Deus. Você foi criado para ser um filho e se tornar amigo do Pai. Não rebelde contra o Pai, mas amigo do Pai. Vamos para frente. A dificuldade prossegue com a nossa incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, 4:1 agora. Próximo capítulo. Então, vamos lá, 4:1. Então respondeu Moisés. Nunca dê essa resposta, amado. Minha irmã, nunca dê essa resposta. Então respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque vão dizer: o Senhor não te apareceu. Gente, a incredulidade põe a gente num lugar terrível. Porque quem tinha que convencer aquele povo não era Moisés. Era Deus que ia convencer. Quem ia quebrantar o coração daquele povo era Deus. Agora, de repente, o Moisés entra na incredulidade e diz: não, Deus, sinto muito. Seu plano não vai dar certo.
Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Moisés está dizendo para Deus, Deus, sinto muito, o seu plano não vai dar certo. O senhor não é sábio o suficiente, não é poderoso o suficiente, não sabe bem onde quer chegar, seu plano não vai funcionar. Muitas vezes é isso que nós dizemos a Deus. Nós nos manifestamos incredulidade. Temos problema de identidade, daí temos problema de incredulidade. E temos problema de conhecer a Deus. Amém? Vamos para frente, porque eu quero passar para outra parte logo. Capítulo 4, versículos 10 e 11. A dificuldade continua com a desculpa da nossa falta de habilidade. Amados, quando Deus for por você, esquece a tua habilidade. É a habilidade de Deus que vai funcionar. Tudo o que você precisa ter é caráter. Olha, abra um parênteses. Deixa eu ensinar para vocês aqui uma coisa tremenda. O cristianismo está tão bagunçado hoje em dia, está tão fora da palavra de Deus, que quando aparece um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e cheia de dons, andando nos dons, o pessoal pensa que esse é o modelo de espiritualidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os dons de Deus, o poder de Deus, não diz quem eu sou, diz quem Deus é. Sabe o que diz quem eu sou? O meu caráter. Isso é o que diz quem eu sou. É o meu caráter. Os dons, as habilidades, era esse o problema do Moisés. Era isso que ele não estava entendendo. Que não tinha nada a ver com ele, era com Deus. Esse é o meu problema e o seu problema, na maioria das vezes. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem nunca fui. Nem ainda depois que falasse ao teu servo. Senhor, eu não era eloquente, eu continuei não sendo eloquente, e agora o Senhor falou comigo, e eu parece que continuo sendo o mesmo. E nem agora eu sou, depois que falastes ao teu servo. Senhor, eu esperava que quando o Senhor falasse comigo, eu ia... Agora eu sei falar. Agora eu sei como. Amados, Deus quer usar você do jeito que Ele criou você. Se Ele te criou eloquente, Ele vai te usar na eloquência. Se Ele te criou pesado de boca, que não sabe falar direito, difícil de se comunicar, é assim que Ele vai te usar. Você não é um erro de Deus. Põe a mão no seu coração. Diga assim, eu não sou um erro de Deus. Você tem tudo em você. Deus sabia o que Ele queria com você. E você tem tudo em você para ser usado. Então Moisés disse, eu nem depois que o Senhor falou eu fiquei eloquente, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ao que replicou o Senhor, presta atenção, Moisés. Quem fez a boca do homem? É o que eu estou dizendo. Deus criou você assim, Deus vai te usar assim. Quem fez a tua boca pesada? Fui eu. Então, excuse me. Ou quem fez o homem mudo, o surdo, o cego? Não sou eu? Não fui eu que te criei assim? Não interessa se você é cego, se é surdo, se tem boca pesada, se não vê. Não interessa para Deus. Porque é Deus, o propósito de Deus. Gente, entenda isso. Há uma grande corrente de hoje em dia pensando, eu leio muito, eu não quero ficar para trás no que está acontecendo. E há uma grande corrente na área de missões. E dizem esse pessoal, os missiólogos dos dias de hoje, que a missão é Missio Dei, que significa missão de Deus. Amado, quando você entra na missão, você está na missão de Deus. Quando você entra na missão, você está na missão de Deus. E Deus não pode falhar, porque simplesmente Ele é Deus. Se for missão de João, mas é Missio Dei, missão de Deus. Você está aqui para entrar numa missão que é muito além de você. É de Deus. Não interessa se tem boca pesada, não interessa se... Não interessa. Não tem desculpa. Então, a dificuldade para executar nossa missão vai por aí.
com desculpa da nossa falta de habilidade. Amado, deixa eu fazer essa pergunta nesse ponto, antes de a gente passar para outro ponto. Como é que você está com respeito à missão de Deus? Ai, pastor, excuse me, pergunta para a pastora Cláudia, para o pastor Paulo. Como é que eles estão com a missão de Deus? Para o Júlio. Excuse me. Será que Deus trouxe você nesse mundo sem propósito? Não tem missão para você? Você pode até ainda não saber, mas existe uma missão. Existe uma missão. E eu vou continuar falando nesses dias, eu espero, se for de Deus, porque são meus planos e os meus pensamentos às vezes não são os pensamentos dele, quase que nunca. Mas se isso veio de Deus, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Como é que você descobre qual é? Mas hoje nós estamos dando a introdução. Nós estamos mostrando por que a gente perde. Porque a gente é igual a Moisés. Fica se decepcionado com as pessoas. Amados, olha aqui para mim. Sabe quantas vezes já me deu uma vontade de parar tudo e ir cuidar das nossas vacas e das nossas ovelhas lá no Brasil? Muitas vezes já me deu vontade de chutar o balde. Porque eu não sou pastor, porque eu não tenho o que fazer. É assim, às vezes dá essa vontade. E sabe o que acontece? Às vezes a vontade vem e a gente chuta o balde. Foi isso que o Moisés fez. Então, eu não sei o que aconteceu com você. Não sei se você ficou decepcionado com pastores, porque eita raça braba. É a raça chamada pastor. Ou racinha indecente. Devia ser uma raça abençoada. Eu estou falando porque é a minha raça. Eu tenho direito. Vocês aí não podem. Só os dois aqui podem. Vocês não, mas eu posso. É a minha raça. Ou raça indecente. Raça de usurpador. Pretensiosos, querem ser Deus da vida das pessoas. Manipuladores. Só estão atrás do dinheiro dos irmãos. Ou raça. Eu estou falando. Infelizmente, querem manipular as pessoas. Ao invés de realmente levar as pessoas a Deus, elas não querem levar as pessoas a Deus. Elas querem encher a igreja. Porque sabe o que uma igreja cheia significa? Mais dízimo. Quando um pastor... Posso contar um segredo aqui? Nós estamos na internet, está gravando, é segredo. Ok? É da minha classe. Quando um pastor encontra o outro, vocês querem saber qual é a primeira palavra que não conhece, encontra um pastor pela primeira vez? Qual é a primeira pergunta que faz? Quantos membros tem a sua igreja? E daí os pobrezinhos dos pastores que têm crise de identidade, e pode saber, eu não tenho crise de identidade, eu não estou preocupado com o tamanho da igreja que eu pastoreio. Quando o pobrezinho tem crise de identidade, que para ele poder ser reconhecido, se sentir bem, ele tem uma igrejinha pequenininha, ele dá um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Entenderam? Então está tudo errado, esse negócio. É assim que perde. É assim que ganha uma dificuldade enorme de executar a missão. Mas agora vamos para outro ponto. Os instrumentos que Deus nos dá para a missão. Gente, existem instrumentos poderosos à tua disposição, colocados na tua mão para executar a missão que Deus tem para você. Às vezes você não está vendo. Às vezes você tem um poder tremendo na tua mão e uma vara, igual Moisés, e a única coisa que a vara serve, sabe para que é? Para se escorar quando sobe na montanha, ou para ir assim, ou para bater em algum bicho, alguma cobra, alguma coisa. É único. Ele não sabe o que tem na mão. Ele não sabe que ele tem na mão uma vara, que se ele tocar com ela no mar, o mar se abre. Ele não sabe. Ele não sabe o que tem na mão. Esse é o seu problema e o meu. Nós não sabemos o que temos na mão. Porque nós olhamos e vemos, muitas vezes, no natural. Nós não sabemos o que já Deus nos deu. Nós não sabemos. Porque Deus está convergindo a nossa história, amados. Olha aqui para mim. Alguns meses atrás, eu estou terminando a minha qualificação como coach. E alguns meses atrás, uma das lições era a convergência de todas as coisas que acontecem na nossa vida para o nosso destino. Você tem ideia, amados, que tudo que acontecer com você, Deus está no controle e levando para o teu destino?
Se você começar a entender isso, muda a sua vida. E tem um versículo bíblico para dizer isso, se você não quer crer no coach. Creia na Bíblia. Creia na Bíblia. Qual é o versículo na Bíblia que diz que tudo que acontece tem um propósito? Qual? Todas as coisas contribuem, todas, as ruins, as más, todas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas. Aquelas que nos põem para baixo, as que a gente vê assim, ai, que perda, ai, o que eu vou fazer com essa perda? Contribuindo para o seu bem. Você pode até não ver, mas isso é Deus na tua vida. Deus. Então, Deus nos dá instrumentos. Primeiro, transforma o que temos nas mãos em instrumento de poder. Capítulo 4, versículo 2 a 5. Olha lá. Capítulo 4, versículo 2 a 5. Veja o que diz aí. Leia comigo. Vamos lá, todo mundo. Ao que lhe perguntou... Vamos lá, gente, vamos ler. Ler ajuda a guardar. Ao que lhe perguntou o Senhor. Que é isso que tem na mão? Espera aí. Será que Deus não sabia que ele tinha? Então por que Deus perguntou que negócio é esse que você tem na mão? Ele já sabia que era um pedaço de pau. Quem não sabia era o Moisés, que aquele pedaço de pau não era só um pedaço de pau. Então vamos lá. Ao que lhe perguntou o Senhor, vamos lá. Que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Ordenou o Senhor, lança no chão. Ele a lançou no chão. E ela se tornou uma cobra. E o Moisés começou a fugir da vara dele. Porque aquilo era uma vara. Ele começou a correr da vara. Ele falou, ai. A vida inteira eu tive agarrado na cabeça dessa cobra. Andando com essa cobra. Me escorando na cobra. Que negócio é esse? Não sabia o que tinha na mão. Às vezes eu e você não sabemos o que Deus pôs na nossa mão. Às vezes o que Deus pôs na nossa mão é a nossa voz. Às vezes o que Deus pôs na nossa mão é a nossa habilidade de conversar com as pessoas. Às vezes o que Deus pôs na nossa mão é a nossa habilidade de administrar as coisas. Isso é um dom do Espírito. Às vezes o que Deus pôs nas nossas mãos é a liberdade de coordenar, de ver as coisas maiores, o big picture. Às vezes é isso que Deus pôs na tua mão. Tem coisa na tua mão. Olha para as tuas mãos agora. Que é isso que tendes na mão. Olha para as tuas mãos. Que é isso que tem na mão. Olha na mão, olha com o teu olho. Que é isso que tem na tua mão. Fica olhando na tua mão. Na sua mão há poder de cura. Você está olhando para mãos que têm poder de cura. Amém. Na sua mão há poder de milagres. Amém. Na sua mão há poder de abençoar quem está necessitado. Suas mãos são mãos que abençoam. E eu podia continuar. On and on. Eu podia continuar. Mas eu espero que você aprendeu o que eu quero dizer. Então, ele fugia da cobra, vai para trás um pouquinho, fugia da serpente. Volta um pouquinho, Thaís. Lança no chão, lançou, fugiu, vai. Para frente. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega pela cauda. E ele estendeu, pegou a mão, se tornou em vara de novo na sua mão. Você entendeu? Você precisa jogar no chão o que você tem. Sabe, jogar no chão, sabe o que foi jogar no chão do Moisés? Lançar perante o Senhor. Você precisa lançar perante o Senhor o que Ele pôs em você. Lança perante o Senhor. Traz na presença do Senhor. Eu quero dizer aqui, há profetas. Aqui há mulheres, homens poderosos de Deus. Gente, nós estamos precisando de gente aqui com característica de organizadores nessa igreja. Para organizar, ajudar a gente. Nós estamos precisando de muita coisa. E Deus deu a você. Lança na presença do Senhor. Ok, nós estamos no próximo. Para que eles creiam que o Senhor te apareceu, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor quer que as pessoas creiam que o Senhor está com você. Levanta a sua mão direita e diga, é vontade de Deus que as pessoas saibam que Deus está comigo. Deus está com você. E você e Deus, a maioria.
Não precisa de mais nada. Para que creio, próximo versículo. Disse-lhe mais, mete a tua mão agora aqui, assim, por dentro da camisa. Que quer dizer o teu seio. E ele meteu a mão e tirou. Estava branca, leprosa, como a neve. Agora vai lá, próximo. Põe a mão de novo. E ele pôs, tirou. Estava sãzinha. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que te sara. Esse é um dos nomes do Senhor. Um dos nomes do Senhor. Ele tem muitos nomes. Jeová Rafá é um dos nomes dele. Ele tem muitos nomes. Uma vez eu cataloguei uns 30, 40 nomes no hebraico de Deus que dizem quem Deus é. Uma das coisas, ele é o que te sara. E é o que te usa. Nas tuas mãos tem o poder de curar. Amém? Então, qual é o instrumento? O que você tem na tua mão? Quem são as tuas mãos? Você pode até dizer, Senhor, eu não tenho nada. Tem sim, tem a mão. Tem a mão. Próxima coisa, para a gente ir para o fim. Transforma os instrumentos que Deus nos dá para a missão. Ele transforma o que temos na mão em instrumentos de poder. Segundo, ele transforma as nossas mãos em instrumento de poder. Versículos 6 e 7. Aí já lemos, ok? Depois, ele transforma a tua boca em instrumento dele. Versículo 12. Escute isso. A sua boca não pode ser uma fonte que jorra água amarga e água doce. Tem que ser fonte do Senhor. Vamos ler todos juntos? E diga, só um pouquinho, nós vamos ler diferente. E diga, você vai ler assim, ó. Você vai ler assim. Vai, pois, agora, João, e eu serei com a tua boca. Ou você pode ler assim, vai, pois, agora, e eu serei com a boca do João, e ensinarei o que has de falar. Mas vamos ler da primeira parte que é melhor. Vai, pois, agora, põe o nome. João, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ai, Senhor, eu vou falar do evangelho para aquela pessoa? Eu não sei. E quem disse que você precisa saber? A única coisa que você precisa é pôr a tua boca à disposição do Senhor. A tua boca é instrumento de poder. Mas sabe, ela pode matar. Ela pode dar vida. A Bíblia diz isso, que na tua língua há poder de morte e de vida. Está lá em Tiago, no Novo Testamento. Na tua língua há poder de morte ou de vida. Amém? Então ele transforma a tua boca. Vamos para frente. Ele transforma pessoas para auxiliar na tua missão. Mas, Senhor, eu não posso fazer isso. Calma. O Senhor vai pôr gente na sua vida. Oh, Senhor, faz isso, Senhor. Ele tem feito, no decorrer da minha vida, ele tem posto gente. Nas horas da necessidade. Veja aí como está escrito. 13 a 16. Diz assim, ó. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia outro. Aquele com a tua mão, aquele que há de ir. 14. Então se acendeu a ira contra Moisés. Ele falou, Moisés, já chega dessa bobagem tua. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Deus vai pôr na tua vida para cumprir a tua missão pessoas capacitadas e habilitadas para fazer o que você não sabe. Deus tem provisão para você. Amém. Uau! Você não precisa de mais nada do que isso. Não é Arão, teu irmão, eu sei que ele fala bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, ele vai te receber. E ele vai ficar alegre por você. E ele vai ser um dos que estão do teu lado, com você. Vai para o próximo. Tu, pois, lhe falarás, porás as palavras na tua boca, e eu serei com a boca dele, para ajudar. Eu ensinarei. Deus vai pôr primeiro na tua boca, da tua boca sai para ele, e ele diz. Toda essa triangulação é por causa da bobagem do Moisés. Não sabe nada disso. Mas, se você tiver dificuldade, Deus é misericordioso. Deus te ajuda. E ele
falará por ti ao povo. Assim ele te será por boca. Veja, Deus não queria isso, Deus queria direto. Deus, Moisés, a boca dele e o povo recebendo. Mas agora tinha que ser Deus, Moisés a boca, passando por Arão, e da boca do Arão. Você tem graça um negócio desse? Ele diz, e tu falarás, e ele falará por ti ao povo. Assim te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Veja, você vai ter que assumir um papel, Moisés, estranho. Vai ter que ser como Deus do povo do Arão. Eu podia usar o Arão em outra coisa, mas agora eu vou usar assim, porque você está reclamando aí. E finalmente, a última coisa. Vamos aí? Êxodo 4,17. Nosso bordão é transformado em instrumento da autoridade. Amados, a autoridade de Deus está na sua mão. A autoridade de Deus delegada está na sua mão. Quando Deus disse, ide, e sereis minhas testemunhas, Ele te deu a autoridade. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, e com que há de fazer os sinais. Irmãos, está na tua mão, Ele já te deu. Agora, temos que descobrir. Temos que descobrir. Vocês estão entendendo? Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Deus não mudou de missão. A missão de Deus ainda não se cumpriu totalmente. A terra se encherá da glória, diz a Bíblia. Mas Ele já enviou o Espírito Santo. O reino de Deus já está entre nós. Está aqui. Eu e você já somos cidadãos do reino, já estamos dentro do reino. Agora a nossa missão é expandir o reino. E presta atenção, enquanto eu e você expandimos o reino, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ser abençoados no entrar, no sair, vai ser abençoada a nossa terra, os nossos bichinhos, e o que você tiver, o seu carro, o seu trabalho, vai ser abençoado. A maldição foi tirada de sobre você, porque Cristo, olha aqui para mim, gente, por favor, look at me. Tem gente que diz assim, não, eu ainda estou sofrendo isso, porque Deus... Não, amados. Quando Cristo foi naquela cruz, Ele levou sobre eles as nossas maldições. Elas foram tiradas de sobre você. Você não está debaixo de maldição. Você está debaixo da bênção. Mas agora nós temos uma missão. Nós temos que nos conscientizar. Porque você foi chamado e capacitado para a missão. Agora presta atenção, essa é a conclusão. Você acha que quando Deus disse para Moisés, chegou a hora, Moisés, aquela missão que você queria antes, tá? Não estava pronto ainda, agora já está, chegou a hora. Você acha que o Moisés olhou para ele mesmo e se sentiu preparado? Veja a briga dele com Deus. Não se sentiu. Quando você olhar para você, você não vai se sentir preparado. Isso não tem nada a ver. Não é o quanto você sente. É o quanto Deus te chamou e a habilidade, a capacitação, o poder é dele, em você. E eu quero terminar com o versículo de Coríntios, que diz assim, que eu e você, nós somos vasos de barro. Agora presta atenção. Diz que a Deus aprove colocar os seus tesouros em vasos de barro, para que a glória seja dele. Nós somos vasos de barro com o tesouro do Senhor. Nós não vamos ser vasos de barro para sempre. Nós vamos receber um corpo novo. Esse é o vaso de barro, por enquanto. Não vai ser sempre assim. Vocês entenderam isso? Então levanta a sua mão comigo e fique em pé. Fique em pé. Diga assim, eu sou chamado. Não, é assim não. Com essa fraqueza, quem vai crer? Diga forte, eu sou chamado. E sou preparado para a missão que Deus tem para mim. Eu posso não estar vendo, mas a partir de hoje, por causa da palavra de Deus, eu vejo e eu me disponho. Agora feche o seu olho. Curve o seu olho. Curve a sua cabeça, feche o seu olho. Se você quer sair do seu lugar comum, se você quer sair do monte
no qual Moisés estava, você quer fazer como ele, sair do monte e para frente do faraó, começar a cumprir tua missão, você tem que sair. Você tem que deixar as tuas ovelhinhas, você tem que deixar lá a tua família, muitos de vocês já fizeram isso, e você tem que ir para frente. Então eu quero que você venha para frente, como um sinal nessa manhã, que você está dizendo ao Senhor: eu sou chamado, e eu já sou capacitado para a missão. Vem para frente, não fique aí sentado. Aplique a Bíblia na tua vida. Você